Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Hoje nós estamos com mais uma aula remota aí, com o tema dilatação. Dessa vez, dilatação dos líquidos. Na aula passada, que foi a aula de número 21, você pode acessar a dilatação dos sólidos. Os líquidos são estudados diferentes, porque os líquidos têm alguns comportamentos um pouco peculiares em relação aos sólidos. Tá? Então vamos lá para a tela. Que durante aí a nossa aula nós vamos falar um pouquinho da dilatação dos líquidos de forma aí a mais didática possível que eu possa apresentar aqui para vocês. Então vamos lá? Então, pessoal, primeiro, por que os líquidos são separados dos sólidos dentro do estudo da dilatação? Pelo simples fato, pessoal, que os sólidos possuem volume e forma definida. O que seria o volume e forma definida? Pessoal, é o seguinte. Não, esse mousezinho aqui, que eu uso para dar aula, né, ele tem o volume dele, né, e ele ocupa um lugar no espaço que eu posso medir. Né, e ele também tem a forma já dele definida, que é essa forma aqui de mouse, né, até própria para mão. Quando eu trabalho com líquidos, né, eles, embora possuem volume definidos, né, que é até mais fácil de medir, né, 1 litro, 2 litros, 3 litros, eles não vão possuir uma forma própria, eles vão possuir a forma do recipiente que eles vão ocupar. E o recipiente é sólido. Então, você aí vai ter, junto da dilatação do líquido, a dilatação do recipiente que o contém. E aí foi isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso que eles são estudados separados. Né? Os líquidos possuem somente volume definido e a forma é definida pelo recipiente, que nesse caso vai ser sólido. Né? E aí, ó, essa imagem que você está vendo aí, pessoal, é uma representação do que eu estou tentando falar. Eu peguei aqui um mouse para ajudar. Então, nós temos aqui um líquido dentro de um recipiente, que nesse caso aqui é o vidro, né? Um frasco aí de vidro. E aí, quando eu vou aquecer esse objeto, vai acontecer o seguinte, ó. Aparentemente, o líquido vai aumentar esse tamanho aqui. Mas, além disso, o próprio frasco vai dilatar um pouquinho. Então, eu tenho duas dilatações. Eu tenho a dilatação do vidro e a do frasco. Então, eu tenho esse espaço aqui, que aparentemente aumentou, e eu tenho essa outra dilatação aqui, que seria do vidro. E aí, nesse espaço aqui, como o vidro vai aumentar, então vai caber mais um pouco de líquido aqui também. Então, eu tenho que levar em consideração que a dilatação desse líquido é a soma dessas duas dilatações. E outra, né? Essa dilatação para líquidos sempre vai ser a dilatação volumétrica, né? Porque eles vão estar armazenados em líquidos, em potinhos, né? E esses potinhos aí, eles são contados em volume, 1 litro, 2 litros, 3 litros, né? E assim sucessivamente. E aí, nós vamos utilizar para a resolução dos nossos exercícios essa fórmula. Ó. A dilatação real desse líquido será a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Interessante, pessoal. Às vezes, o recipiente ele vai ter um tamanho já contado. Vamos supor que ele fosse cortado bem aqui, ó. Essa parte aqui não tivesse. Essa parte iria derramar, né? Às vezes a questão fala, qual é a dilatação, quanto de líquido transbordou. Aí eu já quero que vocês saibam que essa parte que transborda, nós chamamos de dilatação aparente. Tá? Essa parte que transbordaria dilatação aparente, dilatação de recipiente, nós calculamos levando em consideração o material, e a dilatação real é a soma dessas duas dilatações. Tá? Então vamos lá, falar um pouquinho da dilatação da água. Eu coloquei aqui, ela é um pouco diferente, ela tem uma regra diferente em relação às outras dilatações. Essa imagem aí que você está vendo na tela é uma garrafa quebrada porque a água congelou. Ou seja, a garrafa tinha um volume definido, vamos supor que ela tinha aqui 1 litro. Né? 1 litrão. Vamos supor que era 1 litrão. Colocou água aí e colocou no congelador. Aí, a água, quando ela está entre 0 e 4 graus, ela tem uma regra diferente. Porque qual é a regra? A regra, inclusive, nós vimos na aula passada, né? Que quando o objeto tem a sua temperatura acrescida, né? Vai aumentar a sua temperatura, ele vai sofrer um aumento nas dimensões do corpo. Mas se ele tiver uma perda de temperatura, ele vai ter o seu tamanho diminuído, ou seja, uma dilatação negativa. Isso não ocorre com a água, né? Essa é a regra geral. A água, o que acontece? Quando ela está entre 0 e 4 graus, ela tem uma variação no seu tamanho de forma anômala, ou seja,
em vez de ela diminuir o seu volume, entre 0 e 4 graus, ela sofre um aumento do seu volume. E é por isso que teve aí a quebra da garrafa. Isso também ocorre com garrafas de plástico, né? Eu, por exemplo, quebrei muita garrafa de plástico, né, colocando no congelador. E aí, eu coloquei para vocês aqui, né, o motivo de isso acontecer. Então, a água, ela tem na sua composição uma rede cristalina, né, que seria esse formato aqui. E quando ela vai congelando, ficam basicamente uns vãos aqui, né? Uns vãos aqui. E aí, por isso, inclusive, é diminuída a densidade da água, né? Como vai afastando um pouquinho, vai ficando mais denso. E aí, desculpa, menos denso, vai ficando mais afastado. E é por isso, inclusive, que o gelo boia em cima da água, né? Como aumenta o seu volume, e dentro da quantidade de matéria que nós temos, é como se ele ficasse mais leve, né? E aí ele boia, né? Fica menos denso. E aí vamos fazer um exercício aqui, pessoal, para aplicar essas formas aqui que nós vimos, né? Essas formas que estão aqui, ó, tá? Nós vamos utilizar isso daqui, esses conceitos aqui, dentro da nosso exercício. Então vamos ver aqui o que está pedindo, né? Uma questão aqui acho que é da aeronáutica, né? Você aí tiver futuramente interesse, então vamos lá ver. Essa figura não tinha, pessoal, dentro do exercício. Eu coloquei para ficar mais didático, né? Para você visualizar aqui o conceito que a gente colocou. Mas geralmente os examinadores, eles não estão nem aí. Eles querem que você imagine o que está acontecendo. E aí vamos ver aqui, um recipiente de vidro de 200 ml está completamente cheio de mercúrio, ou seja, ele não tem essa sobra aqui, né? Mas como era a única imagem que eu tinha, então eu coloquei. Então provavelmente o mercúrio vai derramar. E ambos se encontram a 30 graus Celsius. Ambos quem? O recipiente e o mercúrio que está dentro do recipiente. Os dois estão a 30 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 90, qual é o volume do mercúrio que transborda? Opa, está pedindo isso aqui, ó. Vamos supor que ele é cortado bem aqui, né? Vai derramar essa parte. Então é isso que está pedindo. Só que o vidro vai dilatar junto, né? Então, dentro desses 200 ml, vai, por exemplo, se ser 201 ml, aí vai tirar um pouquinho da parte que iria derramar, né? E aí nós vamos utilizar a forma que nós vimos lá no começo, ó. A dilatação real é a dilatação aparente, que é essa parte aqui, mais a dilatação, que nesse caso é do vidro. E aí nós vamos utilizar a fórmula da dilatação volumétrica para resolver esse problema. Os coeficientes de dilatação estão aqui, ó. Hg é o mercúrio, e aí o vidro está o próprio nome dele aqui. Então vamos lá. Coloquei até colorido aqui para você ir acompanhando o que eu estou fazendo, ó. Então a dilatação aparente vai permanecer a mesma forma, porque eu não tenho esse valor. Esse valor é o que eu estou procurando, é o valor que derrama. A dilatação real seria a soma das duas dilatações, né? Só que a dilatação real do mercúrio. Então, por isso que nesse caso aqui eu vou usar o coeficiente de dilatação do mercúrio. E o ΔT, né? Nós vamos desenvolver isso aqui mais um pouquinho na frente. E aqui é a mesma coisa, só que é do recipiente, que nesse caso é de vidro. Agora eu vou substituir os dados, ó. Então, o volume inicial do recipiente, que contém o mercúrio, é o mesmo volume do mercúrio, porque o mercúrio está dentro do recipiente. Então, que nesse caso aqui são 200 ml, tá aqui, ó. Coeficiente de dilatação do mercúrio, veio aqui como dado, 1,8 vezes 10 a menos 4. E aí a variação de temperatura é 60. Por que é 60? Porque é a diferença entre 30 e 90. Então, para chegar a 90, partindo do 30, eu vou ter um ganho de 60 graus. Esse termo aqui eu estou procurando, e aí vamos agora desenvolver o lado do vidro. Então, nós temos o mesmo volume do vidro, que são os 200 ml. O coeficiente de dilatação do vidro está aqui, né, um valor tabelado. E o mesmo motivo de aqui ser 60, aqui é 60, né, porque o vidro e o mercúrio são aquecidos juntos e estão no mesmo recipiente. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer o quê, ó? Como eu tenho que isolar esse termo aqui, então eu vou deixar ele sozinho do outro lado. Esse monte de coisa que está multiplicando aqui, que está com o sinal positivo, vai para o outro lado, com o sinal trocado. E para facilitar aqui, para não ficar um buluado de um monte de número junto, eu coloquei parênteses, né, aqui, para você visualizar aqui o meu cálculo, né, de forma didática, né? Então aqui é um termo que veio do outro lado,
e aqui é outro termo que já estava aqui. E aí está um sinal de menos porque eu inverti esse sinal que é positivo. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou usar uma ferramenta matemática chamada fatoração. Ou seja, eu vou ver o que tem em comum nesses dois termos aqui e vou tirar eles separadamente numa multiplicação. Então, aqui eu tenho 200 e aqui eu também tenho 200. É por isso que eu tirei o 200 aqui, né, dentro desse bolo. O 60 também é comum aos dois termos. Então, eu tenho 60 aqui e 60 aqui. Então, eu tirei. Dentro só sobrou agora os coeficientes de dilatação. Eu vou fazer essa conta aqui. 200 vezes 60 vai dar 12.000. É a mesma coisa que 12 vezes 6 dá 12, né? Eu acrescento os zeros, né? Que são 3. E aí, pessoal, aqui eu vou ter que fazer um rebolation. Ó. Nós temos na base 4 e na base 5. Para eu fazer essa operação aqui, que nesse caso é uma subtração, eu vou ter que deixar ambos na base 4. E aí, ou então na base 5, né? Poderia também deixar na base 5. Mas eu optei por deixar na base 4. E aí eu vou fazer o quê? Então, esse número aqui que está na base 5, eu vou andar uma vírgula para frente, para ficar 0,03. E aí eu vou acrescentar num número negativo uma unidade positiva. Então, de menos 5 vai para menos 4. Né? Aumentou, né? Embora tenha um 4 aqui, mas é número negativo. E aí eu vou tirar do 1,8, 0,3. Né? Que nesse caso aqui dá 1,5. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma multiplicação. E aí, para facilitar ainda mais a minha multiplicação, eu transformei esse número aqui também em notação científica. Na dilatação, pessoal, você tem que lidar com a notação científica por causa dos coeficientes de dilatação. E é por isso que, para eu resolver esse cálculo aqui, fica melhor eu transformar tudo em notação científica. Então, como é que eu coloco 12.000 em notação científica? Né? Então, tem que ficar 1,2, né? A vírgula tem que vir para cá. A regra é que a base seja 10, por isso que está aqui 10, né? 1,2 vezes 10. Agora só preciso contar quantas casas a vírgula andou, né? Então, contando daqui do final, 1, 2, 3, 4. Então, ficou 1,2 vezes 10 a quarta, vezes o bolo que deu aqui, ó. Então, eu vou multiplicar isso tudo. Aí aqui eu vou utilizar uma propriedade de potência. Nós temos uma multiplicação de números exponenciais que possuem base comum. Então, como é que funciona essa regra aqui? Ó? Eu vou multiplicar os coeficientes, que nesse caso é 1,2, vezes 1,5, e aí eu vou repetir a base, que é 10, e aí eu vou fazer uma soma entre esses expoentes. Então, como acabou meu espaço aqui, eu vou passar para cá, tá, pessoal? Então, 1,2 vezes 1,5 dá 1,8. E aí eu vou repetir a base, que é 10, e eu vou somar os expoentes. Então, eu vou colocar 4 mais menos 4. Mais menos vai dar um menos, então por isso que está 4 menos 4. E aí, 4 menos 4 é igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Eu posso tirar esse termo aqui, né, sem nenhum prejuízo, e dar 1,8. Então, terminamos aí, pessoal, nessa questão. A dilatação aparente, a parte que derrama, é 1,8, né? Sendo que vai ter um pedacinho ainda que vai ficar dentro do vidro, mas fora do vidro, né, vai derramar aí 1,8 ml de mercúrio. E aí, com isso, nós chegamos ao final dessa aula, pessoal. Para acessar essa aula ou as demais aulas, você no final aí pode acessar o link que vai passar na sua tela. Ou então, né, você pode continuar acompanhando as outras aulas aqui, que vira e mexe a gente reacende algum outro conceito. Então, até breve, até a próxima aula.